Nós vamos ensinar aqui, ou nós vamos falar sobre esteja no controle, domine as suas emoções. Hoje você vai aprender, sabe aquelas reações que você tem automática e nem sabe aí o que está acontecendo dentro de você? Quantas vezes isso já te sabotou, né? Quantas vezes isso já te causou problemas aí você nem está sabendo? Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma live, para mais um episódio, nosso 6º episódio da série Revelações da Mente. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder começar a conversar. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trazer aqui o 6º episódio da nossa série Revelações da Mente. E o tema de hoje é bem legal. Nós vamos ensinar aqui, ou nós vamos falar sobre esteja no controle, domine as suas emoções. Hoje você vai aprender, sabe aquelas reações que você tem automática e nem sabe aí o que está acontecendo dentro de você? Quantas vezes isso já te sabotou, né? Quantas vezes isso já te causou problemas aí você nem está sabendo? Sabe quando você de repente deu uma resposta para alguém ou deixou escapar um segredo? Foi brava, irritada e não sabe como lidar com isso? Bem, hoje nós vamos trazer algumas informações sobre isso. E também gostaria de trazer a oportunidade hoje para as pessoas fazerem perguntas, poder participar aqui comigo. Então, se você tiver interesse aí de fazer a sua pergunta, quando aparecer, quando você entra, tem ali duas carinhas, né? Você clica ali como se você fosse pedir para participar. Você quer fazer uma pergunta? Então, clica aí como se fosse pedir para participar aqui da live. Eu vou escolher algumas pessoas, pelo menos umas 2 pessoas, você vai ter a oportunidade de fazer alguma pergunta aí que você deseja. Coloca para mim de onde que vocês são, alguns eu conheço, outros eu ainda não, que sempre estão passando por aqui, né? Mas eu não conheço vocês ainda. É bem legal trocar essas informações. Irene Dias, tudo bem? Minha xará de sobrenome, Oliveira, para quem não me conhece, né? Meu nome é Fernando Oliveira. Família portuguesa. Pessoal, hoje nós vamos então falar sobre essa questão muito quente, né, Soraya? Nós vamos falar hoje sobre esteja no controle, domine suas emoções. Lembrando que a minha especialidade, eu sou especialista em reprogramação emocional. Então, tudo aquilo que causa de incômodo, irritação. A Cíntia já clicou aí, né, Cíntia? Quer participar? Então tá bom, vou te chamar daqui a pouquinho, tá bom? Prepara a sua pergunta aí que a gente vai poder conversar um pouquinho. Antes disso, eu vou apenas dar uma introdução e falar um pouquinho, rapidamente, sobre esse tema com vocês. A ideia, né, Você já percebeu que a gente tem a intenção de sempre estar no controle? Não é bom estar no controle? Já percebeu isso? Quem não gosta? Você não gosta de estar no controle? Saber que as coisas estão acontecendo mais ou menos como você previu ou como você planejou. Isso é muito gostoso, não é? Mas já percebeu que não é assim que acontece na vida? Por mais que você planeje as coisas, sempre tem alguma coisinha que não acontece exatamente como você queria. E isso machuca muitas pessoas. Machuca. As pessoas falam assim, poxa, estava indo tudo bem no meu relacionamento, de repente alguma coisa mudou na cabeça do meu companheiro, do meu namorado, do meu marido e pronto. Aí mudou tudo. Ou então, poxa, a gente não estava esperando que viesse uma situação, a gente perdeu o carro, ou então agora vem um filho, a gente não estava esperando financeiramente esse momento. Já notou que a vida é assim? A gente quer ter controle das coisas, faz parte, mas vamos pensar o contrário um pouquinho para a gente entender essa necessidade nossa. O controle, quando você não tem controle, que é o contrário de ter controle, geralmente você se sente em risco. Já percebeu isso? É como se você sentisse ali um risco de você se sentir preso, por exemplo. Quem é que gosta de num relacionamento, ou num trabalho, ou em qualquer área da sua vida, você se sentir preso daquilo que você está fazendo? Você não ter liberdade de escolha. Ou então, parece que tudo que você faz não dá certo, né? Você começa uma dieta, daqui a pouco, do nada, você já sente vontade de parar aquela dieta. Ou então você começa um hábito novo, né? Você fala, agora eu vou ler um livro,
eu vou estudar, eu vou fazer algo e do nada algo começa a criar uma autossabotagem. É interessante isso, né? A gente pensa que está no controle, mas para você estar no controle, você precisa dominar uma coisa que a gente chama de emoção. Tudo que os seus 5 sentidos capta, automaticamente interfere no seu corpo de alguma maneira. Já aconteceu de você estar num lugar, assim, em família tal, e de repente entra aquele primo que você teve uma briga, uma discussão lá há muito tempo? Ou então você está lá no trabalho e de repente aparece aquele cliente que você sabe que toda vez que vem te apurrinha. Você já percebeu que só de você olhar para aquela pessoa ou escutar a voz daquela pessoa já tem uma alteração na sua emoção? Vocês já perceberam isso? Automaticamente o controle, você que parecia que o seu dia estava maravilhoso, aí de repente tudo vira no avesso a partir daquele momento. Então observe como ter controle, para você ter controle de uma situação, ou um teórico controle, você precisa dominar dominar exatamente as suas emoções. Quando você não é influenciado pelo meio externo, quando você consegue tomar decisões independente do que aconteça à sua volta, você está no controle. Então parece que para você estar no controle, você tem que abrir mão do controle. Olha que coisa interessante. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, caso de ciúmes, que é muito comum as pessoas sentirem ciúmes. Se você parar para perceber, a pessoa que está sentindo ciúmes, muitas vezes não aconteceu nada ainda, mas ela diz que ela está pressentindo que ela vai ser traída. Ela tá sentindo que, opa, estão dando demais em cima do meu companheiro. Tá de muita conversinha ali ou aqui. Mas quantas vezes já aconteceu de você ir verificar e não era nada? Simplesmente parecia que era alguma coisa e não era. Mas você pode perceber que naquele tempo, enquanto ainda você achava que tinha algo acontecendo, você estava se sentindo muito mal, incomodado. E, inclusive, você muda o comportamento com o seu parceiro. Já percebeu isso? Naquele momento que você muda o seu comportamento, o seu parceiro também nota aquilo. E em muitos casos não é nada. Muitos não são realmente. A pessoa não tinha interesse nenhum, até porque de repente tomou uma cantada ou isso e aquilo, mas ela, o seu companheiro, não tinha interesse nenhum. Só que você ficou diferente com ele, ou com ela, né? Dependendo do sexo. Você não controlou as suas emoções, você não sabia como proceder. E aí, naquele momento, se você observar, o seu parceiro começa a ficar incomodado também com aquela situação. E muitas vezes, repetidamente isso acontecendo, chega uma hora que o relacionamento fica insustentável. E isso pode acontecer eu falei do exemplo de ciúmes, que você teve a oportunidade de ter controle das emoções e não conseguiu. Mas isso pode acontecer no seu trabalho também. Imagina sempre você passando pelos mesmos incômodos e reagindo. A grande sacada é, quando você consegue controlar as suas reações, ou quando você controla as emoções, domina as suas emoções, você não reage. Você primeiro consegue avaliar de uma forma inteligente, quer dizer, você usa a inteligência e também a emoção. Então você passa a ter inteligência emocional e vai poder então tomar uma decisão muito mais sábia. Talvez você vai verificar se aquela situação realmente é daquela forma. Porque normalmente quando você já tem um incômodo Imagina, você tem incômodo com um cliente, aí ele entra lá, ele aparece no seu escritório. Às vezes naquele dia ele veio para te favorecer de uma forma que você nem imaginava. Mas como da outra vez teve um incômodo, isso aqui ficou guardado aqui, quando a pessoa chega, há uma reação instantânea. Essa reação nada mais é do que um sistema de proteção que todo mundo tem. Todo mundo. É que a gente não gosta de ser maltratado, a gente não gosta de ser colocado para trás, a gente não gosta de parecer burro, né? No sentido assim, eu não sei a resposta, eu não sei como fazer. A gente sempre está justificando de alguma maneira. Então a gente tem essa coisa assim, é um sistema de proteção, a gente reage. Então, e veja só, no caso dos ciúmes especificamente, uma pessoa que não tem segurança interna,
ela própria confia, não dizem assim, é porque eu não confio, a pessoa não confia no próprio taco. É mais ou menos essa a ideia. Quando dentro dela existem aqui alguns sistemas, alguns programas, gerando insegurança para a pessoa, naquele momento que ela percebe algo e fica incomodada, ela vai reagir. Aquela reação dela é uma defesa, é uma tentativa de resolver o problema. Só que como ela não tem a mente condicionada e treinada de como fazer isso, ela acaba enfiando os pés pelas mãos. Quantas vezes, pensa aí, uma situação onde você falou algo, não gostaria de ter falado, mas aquela situação gerou um estresse, gerou um problema para você, gerou uma situação complicada. E aí você falou, poxa, era só eu ter ficado quietinho, eu não precisava ter falado nada. Mas naquele momento a sua emoção subiu e como vocês já me ouviram falar aqui, tem um lado da mente que controla as emoções, tem um lado da mente que controla a nossa razão, a nossa inteligência. A emoção ela é muito criativa, a razão ela é lógica. A inteligência está no lado da lógica. Então quando a sua emoção sobe e você fala alguma coisa que não gostaria de ter falado, assim de sopetão, automaticamente é porque a emoção subiu, a inteligência, a razão caiu. Quando você passa por alguns treinamentos e aprende, inclusive, a treinar a sua mente para não ficar reagindo a todo momento, você evita passar por estresse que são desnecessários. Toda vez que o seu corpo achar que você está em perigo, ele vai ativar um neurotransmissor e ele vai produzir adrenalina. A adrenalina nada mais é do que uma substância que ela te coloca num estado de alerta total. Então, se você está em perigo, ela vai te colocar num módulo onde você vai ou lutar ou fugir. Só que diversas vezes no dia, você vai tendo essa reação e você vai colocando adrenalina no seu corpo e automaticamente isso faz com que o hormônio também chamado cortisol suba absurdamente no seu corpo e você começa a receber cargas de hormônio e de adrenalina em situações que você não estava precisando efetivamente. Se você estivesse em perigo, vou dar um exemplo, você está atravessando a rua e não percebeu que vinha um carro. Já notou que é uma reação instantânea? Ou você paralisa ou você corre, né? É automaticamente um sistema de defesa. Esse módulo de defesa foi ativado e era necessário para você naquele momento. Mas isso nem sempre é necessário. Sabe quando você tem uma briga com uma pessoa no dia? Sabe quando você de repente está passando ali, tem um programa de TV e você olha uma coisa que te incomoda, aquilo já gera um mal-estar? Automaticamente você está liberando coisas no seu corpo que você não precisa para aquele momento. Isso foi muito comum agora nesse período, né? No Facebook aí, quantas pessoas a gente via discutindo política e defendendo com unhas e dentes, né? Um candidato ou outro. Toda vez que acontecia isso, quantas vezes essa pessoa passando no Facebook, só de olhar o comentário de outra pessoa já se incomodava? Entende que é uma reação? Você não teve uma ação, você teve uma reação. É algo tão automático, tão instantâneo que você não percebe que você fez aquilo. Só que isso é prejudicial. Porque, por exemplo, digamos que você seja pai ou você seja mãe. Imagina uma situação, você logo pela manhã, você está ali na mesa do café junto com seus filhos e de repente um filho derrama café na mesa, vai pegar a garrafa e derruba um pouco de café. Como você age? Ou como você reage? Tem pais que se desesperam nessa hora e já começam a gritar e já começam a falar mais alto e você não presta atenção, você é um incompetente, olha como você toda vez é a mesma coisa e não sei o quê. Quando você faz isso, você está se alterando totalmente hormonalmente, como a gente disse, você está provocando os sintomas ali, a vibração de raiva ou de ódio, coisas do tipo que são negativas, são desconfortáveis para você. Tudo que você sente que é desconfortável no seu corpo quer dizer que foi negativo. Tudo aquilo que você sente e te deixa legal, confortável, foi positivo. Então,
Perceba isso mais no seu dia a dia. Começa a usar o seu lado inteligente, racional, e começa a observar. Mas observe, inclusive, o que acontece naquele momento. Você conseguiu pensar para falar ou você falou e depois pensou? Quanto mais você falou e depois pensou, mais quer dizer que você está vivendo num módulo automático. E esse módulo automático ele deveria ser utilizado para coisas como, sabe o momento que você está dirigindo? Que você faz isso na forma automática? Sabe aquele momento que você está praticando um esporte? Oi, Sueli, boa noite, tudo bem? Vanessa, tudo bem, Vanessa? Comar, Gustavo, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Rosa Oliveira, Ale Puentes, tudo bem, Ale? Seja bem-vinda. Josiane, Doutor Seguro, Deise, tudo bem, Deizinha? Roseli Silva, a Maria Rosa entrou, chegou aqui também. Muito bom ter vocês aqui, viu? Fico muito feliz. E daqui a pouco, se vocês desejarem, nós vamos fazer aqui um bate-bola de perguntas, ok? Então vamos voltar aqui. Então o que eu estou dizendo para vocês, a ideia que eu gostaria que vocês começassem a observar no dia a dia de vocês é se vocês agem ou se vocês reagem. É possível não reagir? Não, é um sistema autônomo. Nós podemos treinar esse sistema para que ele não fique tão automático, porque em determinados momentos ele é fantástico. Imagina só, você está dirigindo e de repente, quem é que nunca fez isso? Quando viu, já tinha desviado de um carro, de um buraco, já tinha freado. Se você precisasse pensar para fazer, teria batido o carro, teria caído no buraco. Então esse sistema automático, ele é um sistema útil. O problema é quando você está de forma automática com o seu cliente, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Você tem agido no módulo automático com eles, mas esse automático é bom, favorece você, né, e a família, ou ele tem sido um módulo automático onde você tem trazido mais problemas? Essa é a reflexão. E a diferença, gente, é o nosso sistema límbico. Já falei para vocês, o cérebro tem 3 divisões. O neocórtex, que é essa parte racional, pensante, né, que é aquela massa maior. Nós temos um miolinho ali, que é o sistema emocional dos mamíferos, que cuida exatamente da parte emocional, ela guarda as informações. E temos um porteiro aqui inicial, que também ele não tem emoção, mas ele faz parte desse módulo automático, que é o sistema reptiliano. Então, quando você desvia de um buraco, por exemplo, não tem emoção nenhuma, é automático, é instintivo, sistema reptiliano. Quando você está com fome, dá aquela dor no estômago, é automático, é sistema de preservação, reptiliano. Quando você sente um desejo sexual, do nada, vem à vontade, sistema reptiliano, ele quer perpetuar a espécie, é sobrevivência, reptiliano. Mas tudo que você faz com emoção tem com sentimentos. A diferença básica entre emoção e sentimento é simples. O que vem de fora e altera você, emoção. Então tudo que vem, você capta pelos 5 sentidos, emoção. Sentimento é aquilo que, sabe, você está lá no seu momento e de repente vem aquela sensação interna. Não foi necessário, veio de um pensamento, né, e gerou um sentimento, é diferente. Então não foi algo externo, não foi o seu ambiente que provocou aquela reação em você. E eu estou falando aqui do ambiente, eu estou falando da emoção, dominar a emoção, não é dominar sentimento. Essa é a básica diferença. Aquilo que vem de fora de você, você consegue olhar com carinho e cuidar disso? Ou você sempre fica no automatismo? A pessoa mal falou alguma coisa, você já, pum, manda na lata para ela. Ah, mas aqui eu me valorizo e eu sou assim mesmo e tal. Se isso funciona para você e está dando certo, tudo bem. Porque eu trabalho muito com essa ideia de que não tem certo ou errado. Tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Se para você funciona, legal, continua. Mas e se para você, sempre que você dá essa resposta aí na porrada, você afasta mais as pessoas do que aproxima? É isso que você precisa refletir. Então, quando você domina as suas emoções, você tem, é como se fosse um delay. Você consegue dar um tempo para você pensar com mais inteligência. E olha que os nossos pais, né, já eram, parece que expert nisso, né? Não no sentido talvez de fazer, mas de ensinar. Quem aqui que aprendeu? Levanta a mãozinha aí ou fala eu. Quem que aprendeu assim? Toda vez que você ficar com raiva, conte até 10. Vocês lembram disso? Muita gente falava isso. Ficou com raiva, ó, tá irritado? Conta até 10 antes de responder. Quem que já ouviu isso? Levanta a mãozinha aí.
E prepara a sua pergunta aí, quem quiser participar aqui, que eu vou chamar ao vivo aqui na live. Os nossos pais, eles falavam isso, né? Automaticamente, conte até 10. A Lia, já ouviu muito disso, né, Lia? Sueli Fernandes, legal. É exatamente isso que acontecia. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Dark, Rosa Santos. Tem um tempo, né, entre a pergunta que eu faço até chegar para vocês me responderem, tem um delayzinho. Mas era isso. E olha que interessante, se você fizer isso, realmente você vai ter um pouco mais de raciocínio antes de executar uma resposta. Mas existe uma outra forma, que é você treinar a sua mente. Você tem como treinar isso, existem exercícios para isso. Tanto é que quando você começou a dirigir, não era um incômodo, você tinha que pensar para fazer. Você não conseguia fazer no módulo automático. Hoje, talvez você dirija, de repente você dá uma olhada no celular, de repente você passa batom, de repente você conversa com a pessoa do lado, você lê uma placa, coisas que eram impossíveis de você fazer antigamente. Porque no começo você usava o neocórtex, que é essa parte pensante, você tinha que pensar para fazer. Hoje, que está no automático, você usa o sistema límbico e o sistema reptiliano para fazer esse tipo de coisa. Você já não mais usa a parte consciente, é tudo automático. Então tem como treinar, que é exatamente como você aprendeu a dirigir. Tem exercícios, tem métodos e você vai praticando, praticando, praticando. Chega uma hora que automaticamente você vai começar a não reagir. E o primeiro deles é tomar consciência. Eu sempre falo assim, né? Uma pessoa que tem problemas com droga, enquanto ela não se reconhece necessitada de ajuda, ela não consegue. Enquanto ela não enxerga, para ela às vezes é normal, aquilo é diversão, aquilo faz parte da vida dela. Ou então uma pessoa que está bebendo demais, todo dia tem a necessidade de beber. Não bebe porque quer beber, né? Bebe, tipo, eu preciso, pelo menos 2 latinhas por dia. Eu já escutei gente falando isso. Olha que interessante, a pessoa não consegue controlar, ela necessita. Então, para ela se livrar daquilo, a primeira coisa que ela precisa fazer é se reconhecer necessitada de ajuda. É o mesmo caso. Para você começar a dominar as suas emoções, a primeira coisa que você precisa fazer é observar um pouquinho mais você. Como que você funciona? Porque é tão automático, gente, que a gente não percebe no começo. Tanto é que tem gente que fala, né? Ah, você já notou que você é muito isso ou muito aquilo? E você fala, eu? Não, não sou não. Aí você pergunta para 3, 4, 5, as pessoas falam, você é assim mesmo. Então é tão automático que a gente não percebe. Hoje, por exemplo, pela manhã eu estava fazendo uma sessão, estava fazendo um atendimento particular, né? Eu faço online. E aí eu perguntei para a pessoa assim, qual é a primeira coisa que você faz de manhã quando você acorda? Pense aí você, qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? E aí ela pensou, né? Demorou até um pouco para ela responder, pensou e falou, olha, não sei te responder, assim. Eu falei, mas o que você faz? Geralmente você vai no banheiro, a primeira coisa? Ah, sim, é disso que você está perguntando? Entende que nem a pergunta, o nosso automatismo não nos deixa perceber as coisas. Aí ela falou, a primeira coisa que eu faço é ir no banheiro. Aí eu falei assim, mas será que você não põe a mão no celular para olhar a hora? Ou para... Né? Ela falou, nossa, é mesmo, todo dia a primeira coisa que eu faço é desligar o despertador. É a primeira ação do dia. E olha que ela poderia ter dito, a primeira coisa que eu faço é abrir os olhos, né? Não, ela leva a mão até para desligar o celular, às vezes com o olho fechado. Então, quer dizer, comece a notar que você, se eu fizer essa pergunta e você faz a mesma coisa e não percebeu que você já faz isso quer dizer que você está no módulo automático aí e não tem percebido. As coisas acontecem. Você já percebeu que você pega a escova de dente do mesmo jeito há muitos e muitos anos, talvez desde a infância. Você coloca a mesma quantidade de pasta na escova. Você coloca a escova no mesmo lugar da boca. Olha eu repetindo o que eu faço, né? Você começa mais ou menos pelo mesmo movimento ou pelos mesmos dentes. E quando você vê, você nem estava pensando em como escovar o dente. Porque você já tem um programa automático para isso. Como eu disse, para escovar o dente é ótimo. A questão é que enquanto eu estou escovando o dente, eu já estou pensando o que eu vou fazer durante o dia, o que eu vou comer, ou coisa do tipo. E é interessante que quando eu faço isso no dia a dia com meus clientes, com os meus parentes, com os meus amigos, no trânsito,
Será que quando alguém te dá uma fechada, a primeira reação sua é buzinar, xingar, gritar, para extravasar aquilo? Qual que é a reação sua? Mais uma vez, não tem aqui o mínimo julgamento. Se para você o que você faz funciona, beleza, continue fazendo. O problema é quando isso te prejudica. Aí você vai me perguntar, mas como assim prejudica? Toda vez que você se irrita e fica irado, você cria uma frequência no seu corpo de irritação. Quem é que nunca tremeu de raiva? Vai entender o que eu estou falando. E olha que já aconteceu de casos assim, ó, a pessoa está contando algo que o pai dela fez lá na infância para ela, o pai já morreu faz 10 anos, e quando ela vai contar hoje, ela ainda treme de raiva, ela fica irritada, como se fosse aquela criança de 3, 4 anos, de 5, 10, ou quando ela está contando algo que aconteceu lá na escola, irritada. O que aconteceu naquele momento? O corpo dela, a mente, é atemporal, não sabe se a pessoa está vivendo aquele momento ou se ela está vivendo o passado. Ele não tem ideia de espaço-tempo. Então toda vez que ele revive, para ele é como se fosse naquele momento. Tanto é que se eu pedir para você imaginar um dia delicioso com a família na praia e tal, você vai começar a contar, você vai sentir a brisa do mar, você vai... Sabe, tem uma N coisas, porque as informações estão aqui dentro. Só que dependendo do meu pensamento, do meu sentimento, automaticamente eu tenho uma reação no meu corpo. A mesma coisa, a emoção. Eu fiquei irritado lá no trânsito. Vem uma onda de raiva dentro de mim. Naquele momento eu crio uma frequência de raiva dentro de mim. E o que acontece é tão automático que você não percebe. E aí logo na sequência você tem um outro problema para resolver, e mais outro problema, e todos eles te fizeram sentir a mesma coisa que da primeira vez, quando você ficou com raiva. Então, olha que interessante, lei da atração. O que eu sinto, eu emano para fora e eu recebo de volta. Então, se naquele momento eu não tive domínio das minhas emoções, logo em seguida é como se eu tivesse plantado uma sementinha, daqui a pouco eu estou colhendo. Só que aí eu não percebo que eu colhi e eu fico com raiva de novo. E aí eu replantei e vou colher de novo. Replantei, vou colher de novo. E aí você chega em casa e diz assim, hoje eu não tinha que ter levantado da cama. Hoje eu tinha que ter ficado quieto, deitado. Eu levantei com o pé esquerdo e passei o dia inteiro sentindo mal. Então é um ciclo. Aqui, pensamento que gera sentimento, que automaticamente gera um pensamento de raiva de novo, e eu fico entre pensar e sentir, e a raiva não sai de mim, enquanto algo não acontece. Algo que eu digo, por exemplo, é de repente, você está lá, raiva, irritada, não sei o quê, de repente tem um acidente na frente do seu carro, buf, você toma um susto. Quando você toma esse susto, você desconecta daquilo que estava acontecendo, daquela frequência de raiva, porque agora é a frequência de susto, né? É outra coisa, você ficou com medo, você não sabe, coração dispara, tal. Então, existem mecanismos para a gente alterar e sair desse ciclo. Existem mecanismos. O problema é eu ficar dependendo de algo acontecer para eu sair desse ciclo. Porque eu posso, teoricamente, na hora que acontecer o primeiro episódio do dia, não deixar aquilo acontecer e mudar a estratégia. E pensamento positivo não resolve, gente. Não resolve. Você pode estar, sabe, você está irritada, ai, estou com pensamento positivo. Não é assim que funciona. Você tem que limpar as memórias de raiva que te fizeram gerar aquela primeira raiva. Porque naquele momento da manhã, quando o café da manhã caiu e você gritou com seu filho, ali você tinha que ter tido uma postura diferente, um controle diferente. Como aquilo não aconteceu, o resto do dia passou num ciclo e você não percebe. Bem, espero que faça sentido isso para vocês. Comecem a refletir, comecem a observar como que vocês reagem. E um exercício legal é tentar observar na hora, mas tentar também fazer isso quando você vai dormir, por exemplo, um pouco antes. Pega um papel e caneta e começa a escrever tudo o que aconteceu no seu dia. Olha, logo pela manhã aconteceu tal coisa, depois aconteceu tal coisa, eu fiz isso, eu reagi assim. Isso é um exercício de tomada de consciência. Você começa a perceber como foi o seu dia. Você começa a observar o que está acontecendo. Quando você começa a ficar mais ligadão no que você faz, automaticamente você começa a evitar certas coisas. Porque quando acontece de novo, você já estava, opa, estou repetindo a mesma coisa. Estou fazendo a mesma coisa de novo e não vi. Meu Deus!
e comece a observar o que as pessoas falam nesse sentido. Não veja como crítica. A pessoa fala algo de como você é, e se você for um pouco mais arrojado, pega 2, 3 amigos aí seu. Uma vez eu fiz esse exercício e pedi para eles escrever 3 coisas que realmente eles viam como um defeito que eu poderia melhorar. E eu me surpreendi com as respostas. Teve coisas assim que na hora eu fiquei até chocado, fiquei até um pouco triste com coisas que eu li. Reação ao que eu tinha lido, mas valeu a pena. Eu me dou o direito sim de reagir, mas muito rápido e já domino e já vou trocando aquela coisa com técnicas. Então não tem como não reagir, porque é um sistema automático, mas você não precisa ficar nesse ciclo o dia todo. Então tá aqui uma dica, um exercício para vocês fazerem. Então vamos ver quem tem pergunta aqui. Tem 2 pessoas aqui que levantaram a mãozinha aqui para fazer pergunta. Uma foi a Cíntia. Vamos lá, Cíntia. Se você estiver aí, vou te colocar aqui junto. Tá conectando. Oi, Babi, tudo bem? Seja bem-vinda. Enilda. Olá, tudo bem? Ah, relaxa. Tá tudo bem com você? Da onde você tá falando? Não entendi. Itauçu. Itauçu. De que estado que é? São Paulo mesmo? Ah, ok. Qual que é a sua pergunta? Isso exatamente da forma como você está descrevendo. Tá? Só que no momento que a minha razão desce, como você falou, a minha emoção sobe e a adrenalina vem, eu tenho que dar um jeito de pôr para fora essa emoção. E é onde eu acabo ficando grossa com as pessoas e às vezes acabo falando coisas que não devem. Então eu prefiro virar a cara e não olhar mais, cortar relações. Ok. Sou bem radical. Tá. Ok. E qual que é a sua dúvida? Então, eu tô sentindo que isso está me prejudicando. Certo. Então eu entendi você, e você assim, talvez 90% das pessoas sejam assim. Mas e aí qual que é a sua dúvida? Como eu faço para lidar com essa emoção no momento? Ok. Esses dias atrás, eu fiz um exercício aqui na live com as pessoas. Você estava aqui? Não. Não. Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Existe algum programa na sua mente que é condicionado para você reagir dessa forma. Se eu tivesse numa sessão com você, tivesse fazendo exercícios com você, a gente ia retornar lá no seu subconsciente, descobrir aonde começou. Porque o seu corpo, de certa maneira, ele faz isso para te proteger. Lembra que você falou? Eu faço, eu sou grossa e se eu vi que a pessoa não deu certo, eu até corto a relação. Então é um sistema de defesa completo, provavelmente para você não passar por algum incômodo. Quer ver? Quando você reage dessa forma, você está tentando se proteger do quê? Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente, ó? Se você não agir dessa forma, você corre o risco de Passar por trouxa. Exatamente. Então tem uma dor aqui dentro no subconsciente que diz que em algum momento você foi trouxa ou você se sentiu trouxa. E a partir daquele dia, o seu sistema límbico ele entendeu que toda vez que algo parecido estiver acontecendo, ele precisa agir antes que você seja passada para trás trouxa de novo igual aquela vez. Então é um sistema automático. E esse sistema automático está ligado à dor, porque ser trouxa dói, né? Quer ver? Ó, vê que palavra que vem na sua cabeça agora. Ó. Se você se sentir trouxa, você corre o risco de... Qual que é a primeira coisa que veio aí? Talvez você nem precise pensar, ó. Vou falar de novo.
Se o seu corpo te deixar ser trouxa, você vai correr o risco de... por mais estranho que pareça, qual que é a palavra que veio aí? Não veio. Fica tranquila. Quando a gente tá... Muita gente aqui, né? As pessoas estão nos vendo, a gente está conversando a primeira vez. É normal, lembra? Um sistema de proteção. Inclusive, o seu sistema de proteção, ele toma cuidado para dar as respostas, não dá? Sempre que você vai responder alguma coisa para alguém, assim, tipo, alguém faz uma pergunta para você, às vezes você sabe a resposta, mas muitas vezes você fica quieta, não sabe? Não faz isso? Já aconteceu? Você sabia a resposta e o outro foi e falou na sua frente, você fala, por que eu não falei? Já aconteceu isso? Isso, porque você tem medo de responder errado e as pessoas acharem que você é trouxa, ignorante, entende? Então já tem um sistema de defesa aí. Então quando eu faço uma pergunta agora pra você aqui, numa live, ao vivo, a tendência é a sua mente tentar esconder, né? Tipo, não, melhor você ficar quieto pra não falar besteira. É mais ou menos assim. Então fica tranquila, tá? Se a gente tivesse num tete-a-tete assim particular, só nós dois assim, numa sessão, tem ferramentas, tem coisas que eu vou fazendo que isso desbloqueia. Fica tranquilo. Mas vamos lá. Dentro da sua mente, um episódio aconteceu principalmente dentro de 0 aos 7 anos, que foi muito forte e que às vezes você não vai se lembrar agora, e tudo bem, porque está guardado de uma maneira, porque quando dói, a gente talvez não lembre, para não ficar doendo sempre. A mente tem isso também. Mas tem um momento que você se sentiu trouxa, vamos dizer assim. E ali naquele momento, a mente entendeu que toda vez que você passar por algo parecido, ela tem que te proteger. E ela protege dessa forma. Primeiro, ela faz você ficar quieto, dependendo da situação. Em outros casos, ela reage. Ela já cospe fogo logo, que é para colocar a pessoa no lugar dela. E a terceira opção é, se nada deu certo, eu corto relações e por mais importante que essa pessoa seja, não quero mais saber dela. Entende? Então é um processo dentro do subconsciente. Quando eu dou os cursos e ensino aqui, inclusive a Soraya, eu vi ela aqui, ela vai lembrar disso. A gente faz uma série de exercícios, uma série de comandos para o corpo, e esses comandos vão fazendo com que volte lembranças na nossa memória. Essas lembranças estão registradas e é elas que deram início a esse programinha, a esse processo. É como se fosse um computador. Num determinado momento, você recebeu a dor e aí ficou guardada essa dor. E olha, mais interessante ainda, pode ser que nem seja sua isso. Hoje de manhã, por exemplo, aquela moça que eu falei que eu estava atendendo, teve uma situação que ela viveu no útero. A mãe dela passou por aquilo. Só que a criança que está no útero, ela sente tudo que a mãe sente. Você sabia disso? A mãe sente raiva, a criança sente. A criança nem sabe o que é, mas sentiu raiva. A mãe sente alegria, a criança sente alegria. Tanto é que quando tem um susto muito forte, um medo muito forte, uma dor muito forte, não corre o risco até de perder a criança? Então, mesmo no útero, tem coisas... Porque, imagina só, a mulher está grávida, ela está num estado hormonal totalmente diferente do ciclo normal de vida dela. E aí tem umas coisas que acontecem que deixam ela totalmente irritada, nervosa. Às vezes a sua mãe, por exemplo, num momento que a sua mãe achou que ela foi trouxa de alguma coisa, e naquele momento no útero deu essa informação para você. E parece difícil de acreditar disso, até que a pessoa passe pelo processo, né? É impressionante, a Soraya está escrevendo aí, é impressionante como as imagens e situações aparecem na sessão. É isso. Enquanto a gente não experimentou isso, parece que é algo impossível de acontecer. Como assim eu vou lembrar de uma coisa que está lá dentro da minha memória? Como que eu vou lembrar uma coisa que está no útero? É impossível. Lembra, a nossa mente é um computador e ela guarda todas as informações. Existe como acessar. Para isso existe técnica para isso, entendeu? Mas em resposta, primeiro, você tem que entender que isso aqui está programado para acontecer. Tudo que você fizer, tentar fazer aqui, eu vou me controlar, eu vou ficar zen, eu vou meditar, tudo isso é como se você... Imagina assim, você tem um corte na pele, você fez um corte fundo. E esse corte, inclusive, de repente infeccionou.
Você resolve ele, você resolve colocar um band-aid. Você acha que o band-aid vai curar? Não vai. Ele vai apenas... É um paliativo, ele evita que sangre ou alguma coisa assim. Mas precisa fazer o quê? Precisa abrir, precisa limpar, às vezes precisa dar ponto. Mas tem muita gente que passou por essa dor lá na infância e aí ele põe um band-aid. Toda vez que isso vem, ele deixa pra lá. Não preciso lidar com isso. Não vou resolver isso não, agora não. Eu vou fazer um curso de meditação. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nada contra, eu também amo meditar e medito todos os dias. Mas eu digo... O band-aid é como se fosse a meditação naquele momento. Você não está, naquele momento, usando uma ferramenta que faça limpar lá na causa. Você está só colocando um paliativo. Eu dei o exemplo, né? Mas podia ser qualquer outra coisa. De repente um amigo que vem dar um conselho e te acalma na hora. Ele acalma você na hora, é igual o band-aid, parou de sangrar. Mas não resolveu, a causa ainda está lá dentro. Chega num outro momento... Outra pessoa te incomoda, você vai e dá outra porrada. Aí você fala, caramba, não resolveu. Aí eu tenho que ligar para o meu amigo e pedir para ele fazer uma sessão de reiki para mim, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Entende? Existem ferramentas para cada situação. Quando o problema é emocional, porque eu estou reagindo, eu tenho que usar uma ferramenta que limpe as minhas memórias emocionais. Porque a gente vai repetindo tanto isso que vai ficando no automático, como eu falei. Tanto é que hoje você, cada vez vai ficando mais fácil, né? Reagir dessa forma. Só que eu imagino que deve doer, porque quantos amigos você talvez pode ter perdido nesse meio tempo, né? Por ter aberto mão assim. Ou então situações em que você falou, não vou em tal lugar porque fulano tá lá. Já aconteceu também? Muitas vezes. Então é o que eu falei. Não é que tem errado ou tem certo. Tem o que funciona e o que não funciona. Pode ser que o que está acontecendo com você não está funcionando bem por isso. Porque em algum momento te machuca. Então a melhor coisa a fazer é um processo de limpeza dessas memórias. Porque aí quando... É interessante, ó. Imagina só. Eu tenho um celular e eu que programei o celular. Então ali tem o número 9. Toda vez que eu aperto 9, o que aparece lá na tela? O 9. É um programa. Eu aperto 9 e aparece o 9. Mas se eu que sou o cara que programou, você concorda que eu posso ir lá e programar que toda vez que apertar o 9 pode ser que eu queira que apareça o 0. Eu posso programar porque eu sei como fazer. Exemplo. Aí eu aperto o 9, não vai mais aparecer o 9, vai aparecer o 0. Então é a mesma coisa a minha mente. Eu estou hoje, você nesse momento está programada para uma reação. Aperta a teclinha, reage dessa forma. Ou fica irritada, ou não quer falar com ninguém, entende? Não tem certo ou errado, não tem julgamento aqui. É só uma reação. Isso é interessante a gente entender, porque aí você começa a perceber que quando você olha para outra pessoa e sabe que ela só está reagindo, você olha para aquilo e fala, poxa, para que eu preciso julgar aquela pessoa? Não tem, é só um programinha na mente dela. Entende isso? Só que para a pessoa modificar, tem que ter uma técnica, tem que ter algo que vá lá e faça essa mudança. Eu não consigo fazer aqui, nesse momento com você. Dá para fazer assim, online, uma sessão, tudo normal. Só que nesse momento, primeiro, tem várias pessoas na sala. A sua mente não vai permitir fazer isso. Segundo, uma sessão é no mínimo 1h30. A gente tem o que aqui? 5, 10 minutos para conversar. Entende? Tem todo um ambiente próprio para isso acontecer. Você tem que estar na sua casa, num lugar seguro, porque aí a sua mente não tem medo, ela não vê perigo. Aí a gente separa, você sabe que não vai ter nada que vai te incomodar. A gente vai começar a fazer exercício. Primeira coisa, eu gasto mais ou menos uns 30 minutos desenhando nesse quadro aqui, explicando cada detalhe para você. Depois a gente começa a fazer uma série de exercícios. E aí vai limpando, vai vindo as memórias e a gente dá alguns comandos específicos que limpam, que fazem aquilo, é como se desmanchasse. Imagina um sorrisal? Desmanchasse. E aí você fala, caramba, Fernanda, a dor que estava aqui não está mais. Sumiu. Porque era um programa. Quando você dá o comando certo, o programa se desfaz. E aí você pode colocar alguma coisa no lugar. É muito legal isso, né? Parece um negócio de outro mundo, mas é assim que funciona.
Sabe esses depoimentos que eu posto aí no meu Instagram, no Facebook, você já deve ter visto, não deve? São pessoas que acabaram de passar por aquilo. Elas estão relatando o que elas sentiram. Então é um mecanismo, tá? Agora, uma coisa eu digo para você, a longo prazo, mas há muito, vai demorar, mas se você começar a usar essa técnica de perceber o que está acontecendo e na hora que você perceber, você começar a falar para sua mente, ó, eu não quero agir assim, eu não quero agir assim, e começar a respirar profundo, longo prazo, vai demorar muito, mas você também vai desfazer isso. Só que aí eu não sei o tempo que vai levar isso, cada caso é um caso, mas demora. Eu estudo esse conteúdo desde os 18 anos, eu estou com 41 anos, quer dizer, 23 anos, e aí o que eu fui vendo? Eu fui vendo palavras, técnicas, comandos que aceleram esse processo, em 15 segundos desmancha isso. É como se fosse uma rede de fios que você puxa uma linhazinha, sabe? E desfia tudo. Aquilo que era uma dor desintegra. É muito estranho, inclusive, falar isso. Tem que sentir, tem que viver para poder explicar. Mas a ideia é essa. É você descobrir o que é aonde começou e desmanchar isso que está aqui dentro. Porque aí depois vai ser automático ao contrário. A gente programa para você, por exemplo, em vez de reagir daquela forma, primeiro você pensar, observar, porque tem pessoas que podem estar sendo maldosas e pode ter gente que não. Só que aí você, com calma, com a inteligência, você vai poder avaliar melhor. De repente você vai poder fazer uma pergunta para a pessoa. A sua reação vai ser uma pergunta. E na pergunta você vai descobrir se a pessoa estava de sacanagem ou não com você. Não é muito mais interessante? Isso chama controle emocional. Tentar fazer isso no momento, né? É. Porque a hora que a adrenalina vem, assim, eu quero mais colocar ela pra fora logo. É assim mesmo. Ela quer, como eu falei, ela quer proteger de alguma maneira, né? E aí ela vai fazer de tudo. Mas a proteção que está na sua mente é essa. Eu não quero fazer papel de trouxa. Então você já sabe por que ela faz isso. Porque em algum momento lá do seu passado, você se sentiu trouxa de uma situação. E pode ter sido mesmo do passado. Mas vamos pensar bem? Por que o passado tem que ser presente ainda, né? Por que agora você não pode escolher? Deixa o passado no passado, né? E o presente no presente. Só que isso não acontece assim da noite para o dia. Entende? E isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Mais alguma dúvida ou respondi o que você queria? Então tá bom. Abração pra você, viu? Bom descanso. Eu que agradeço. Vou chamar uma outra pessoa aqui que eu acho que ainda tem mais um tempinho. Deixa eu ver a hora aqui. Ah, não vai dar tempo. Tá acabando a nossa live. Obrigado, viu? Boa noite. Pessoal, então foi isso a nossa live de hoje. Gostei disso, dessa ideia de poder fazer um bate-papo aqui com as pessoas. Garanto que o que ela passa, muita gente aí passa também, né? Deve ter valido muito de informação para vocês verem que é um processo que parece, a gente fala, né? Ah, mudar coisas da mente, parece uma coisa de outro mundo, mágico, mas não é. É técnica, é só técnica, né? É igual o cara que estudou muito tempo para saber como que é uma programação de um WhatsApp, como que faz um pneu, como que faz um carro, um engenheiro, um médico. É a técnica, né? É a mesma coisa que eu fui desenvolvendo. E hoje eu ensino isso para quem quer aprender, né? Para não ficar dependendo de um terapeuta, para saber como fazer consigo mesmo, tá? E a ideia é sempre trazer para vocês aqui um conteúdo. Vou fazer mais isso, tá? Eu vou chamar pessoas para responder. Quem sabe a gente faça até mais vezes da semana aí. Eu tô tentando achar uma outra brecha também durante a semana para vir aqui falar com vocês. E acredito eu, não é certeza ainda, que a partir da próxima semana a gente faça a partir das 20 horas, tá? E não às 21. Eu acho que vai ser um horário melhor ainda. Eu estou testando, descobrindo qual que é o horário melhor, inclusive para vocês, né? Para ver um número maior de pessoas aqui, a oportunidade. Então a gente pode fazer alguns testes. Semana que vem provavelmente vai ser às 20 horas, mas eu comunico a vocês.
Nós temos um grupo do WhatsApp, onde nós mandamos mensagens diariamente, né? Pode ser uma imagem, um áudio, às vezes um áudio curtinho, às vezes um áudio longo, mas que é para você motivar, refletir. Se você quiser participar, você pode depois me chamar aí no direct, né? E pedir o link que eu passo para vocês, ok? Então, um abração para todos vocês, gratidão pela presença. E é muito bom ter vocês aqui. Compartilhem com outras pessoas, né? Tem ali esse botãozinho, esse envelopinho aqui embaixo, ó. Parece um aviãozinho de papel. Compartilha essa live aí, manda para pessoa, pelo menos uns 2 ou 3 pessoas que você gosta. Vai valer a pena para eles também. Abração, até semana que vem, ou diariamente, né? Com as postagens que nós temos. Tchau, tchau, pessoal.